Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós daremos continuidade aos estudos do capítulo 10 de Mateus, que nós chamamos de instruções aos discípulos. Só lembrando, nós fizemos o estudo das instruções, dos versículos de 5 a 15, depois dos avisos, e agora nós falaremos sobre o encorajamento, que são os versículos de 24 a 33, em que Jesus usa, não temais. Então ele começa lá no versículo 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Então aqui, nesse primeiro parágrafo, nós entendemos que Jesus está falando que nós não devemos buscar ser tratados, ter um tratamento diferente do que o Mestre, do que o Senhor, do que Jesus teve aqui na Terra. Então, não adianta nós aguardarmos um mar de rosas ou aguardarmos uma tranquilidade em nossas vidas, porque não teremos. Ele fala assim, olha, se o Mestre, se o Senhor teve essas coisas, o discípulo então está querendo ser mais do que o Mestre? Claro que não, se chamaram Jesus de Beelzebu, o que nós esperamos então ser chamados? É nesse sentido aqui. Só lembrando aí que Beelzebu, nesse caso aqui, ele pode significar dois sentidos. Um, com relação a ser um ídolo, a uma divindade falsa, falando que Jesus seria um falso profeta. Mas Beelzebu, ele era conhecido na época como príncipe dos maus espíritos. Nós encontramos alguma coisa sobre ele em 2 Reis, no inicinho, lá no capítulo 2. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então aqui Jesus está falando que mesmo que as pessoas o tratassem mal, ou não crescem, ou o chamassem de divindade falsa, falso profeta, falso sacerdote, não precisa se preocupar, não os temais por causa disso, porque com o tempo a verdade ela vai sempre aparecendo. Então, às vezes as pessoas se preocupam de não serem ouvidas, das pessoas não darem atenção para as coisas, talvez para a boa nova, mas não precisamos temer, porque com o tempo as coisas vão se mostrando, vão se revelando, Nada ficará em oculto. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então aqui é até complicado da gente entender, O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Então aqui o que nós podemos entender dessa parte é que Jesus está falando que os seus discípulos deveriam explicar, clarear os seus ensinamentos. Porque muitos dos ensinamentos de Jesus, eles não foram, e não eram, e não são claramente entendidos pelas pessoas. Aqueles que estavam próximos a Jesus, eles sim tinham conhecimentos, uma base espiritual necessária para o entendimento do que Jesus falava. E então, eles deveriam depois dizer de forma clara aquilo às pessoas. Então, o que Jesus dizia em trevas, no sentido de muitas vezes não ser entendido, os seus discípulos deveriam depois explicar, trazer de forma clara a todas as pessoas.
E o que escutais ao ouvido, pregai-os sobre os telhados. Aqui da mesma forma, né? Então, o que muitas vezes eles escutavam diretamente de Jesus, aquilo lá deveria ser pregado a todos. Então, ele fala de subir nos telhados. E não temais, de novo, né? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, aqui é uma passagem também muito importante, porque ele nos aconselha que nós não devemos ter o medo da morte do nosso corpo físico. Então aqui ele deixa claro essa distinção entre corpo e alma, né? Alguns podem nos matar o corpo, mas ele fala que aqueles que podem nos desviar a alma é que nós devemos tomar cuidado, é ter atenção. Então são aquelas pessoas ou aquelas coisas que podem fazer com que nós saiamos de rota, né, que nos derrota. Isso sim que nós devemos ter muita atenção, porque se isso nos desviar de rota, as consequências poderão ser muito negativas, nós poderemos sofrer muito, né? Então, se eu não conseguir me manter na minha rota, no meu roteiro, dentro, por exemplo, do caminho que o Evangelho nos sugere, nos indica, nós depois arcaremos com as consequências e aí sim devemos então ter um zelo ou um cuidado ou temer esses desvios que nós podemos ter da nossa alma, né? Não se vendem 2 passarinhos por um asse. Um asse, né, era uma moeda que significaria metade de um centavo. Então era uma coisa de pouquíssimo valor. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então aqui Jesus traz uma tranquilidade muito grande, porque ele está falando que tudo que está acontecendo, tudo que acontece, está acontecendo dentro das leis divinas, né? Com o consentimento de Deus. Claro que Deus cria essas leis, e essas leis, elas por si só, elas já conseguem reger o nosso universo. Então, tudo que está acontecendo está dentro dessas leis divinas, podemos nos acalmar. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Então aqui, né, Jesus continua nos tranquilizando, porque se Deus está por dentro, conhece e age até mesmo nos passarinhos, que tem um valor, aqui ele usa um termo financeiro, né, muito pequeno, de um asse, quanto mais a nós, seres humanos, né, já dotados de individualidade, de livre-arbítrio, com certeza Deus ocupa de nós, né? Deus, através dos seus mensageiros, eles cuidam de nós, nos orientam, tentam nos intuir, mas sempre nos dão o poder de escolha, né? Deus nos deu esse poder de escolha, o que faz com que muitas vezes nós caiamos ou tomemos as decisões erradas. Portanto, qualquer que me declarar diante dos homens, eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Algumas traduções falam de confessar, né? Mas é no sentido de anunciar, de declarar, porque Jesus aqui está falando sobre a divulgação do Evangelho. Esse trecho aqui é de divulgação do Evangelho, então aqueles que declararem Jesus aos homens, Jesus fala que também vai declará-lo diante de Deus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Muito bem, então, nesse trecho nós podemos resumir os seguintes itens. Discípulo não é mais do que o mestre, então, se perseguiram o mestre,
ou se o mestre passou pelas dificuldades, também vai acontecer a mesma coisa com o discípulo. O discípulo não é melhor do que o mestre. E aí ele nos encoraja, né? Não obstante, coragem, preguem a doutrina, e nos alerta que os inimigos, aqueles que enfrentariam os discípulos, né, que mandaram matar os discípulos, como nós falamos no estudo anterior, eles só conseguiram prejudicar o corpo, porque a alma saiu, né, intocável disso, porque eles estavam com a consciência tranquila ao morrerem queimados, ao morrerem comidos por leões, né? Apenas o corpo deles que foi danificado. A alma, com certeza, estava intacta e muito leve pelo que eles haviam conseguido fazer, né, da divulgação da Boa Nova. E foram felizes, porque hoje nós temos o Evangelho aí para poder entender, aprender e nos transformarmos. E nada acontece fora do Pai, nem há um passarinho. Então aqui ele fala que tudo está dentro das leis divinas, não precisamos nos preocupar com isso. Ora, os discípulos valem muito mais, então aceitem esse mestre, apesar do sofrimento ou das dificuldades que virão. Então aqui Jesus está, né, nos encorajando aos seus discípulos para que continuassem na sua missão, na divulgação do Evangelho, e falando que as dificuldades que eles encontrariam seriam todas passageiras, que a morte, na pior das hipóteses, só prejudica o corpo, que nós devemos temer o desvio da alma, né, e não do corpo, e que tudo acontece perante o consentimento divino. Então, basicamente é esse aqui. Nós concluímos a terceira parte, que é o encorajamento. Depois faremos dos outros versículos lá, das dificuldades, das recompensas, num outro estudo. Nós agradecemos a todos pela atenção e até o próximo estudo.